Pessoal, beleza. Então, gravando, 18/10/2021, às 19h40, vamos à nossa aula, da nossa disciplina de planejamento e legislação agroambiental. Tá? Antes de entrar, pessoal, no assunto da aula, eu queria usar aqui 3 minutinhos só para poder passar um recado para vocês. Eu acho que isso é importante. Tá? Eu acho que é importante vocês ouvirem isso claro, né, a intenção é ajudar vocês a pensar melhor, ajudar vocês a executar melhor as atividades de vocês, né, e não outra coisa, tá? Eu pensei muito antes de começar a falar isso com vocês, porque eu pensei, pô, não tem nada a ver com a disciplina, né? De repente pode passar batido, mas eu pensei, falei, não, eu tirei esse primeiro slide que a gente vai começar aqui a aula, né? Eu tirei ele, tirei e voltei várias vezes e decidi deixar ele, exatamente pelo teor do recado que eu quero passar para vocês, tá? Eu vou falar de uma forma geral, tá, pessoal? Esse papo não é direcionado para ninguém especificamente, é uma conversa geral. Eu acho que isso vale para o nosso crescimento, tanto o meu crescimento quanto o crescimento de vocês, tá? Então, não é nada pessoal, tá? É no intuito, mais uma vez, de poder ajudar vocês a deslancharem, a fazer mais coisas do que vocês já são capazes de fazer, enfim, tá? A gente, todo mundo, nós professores, vocês alunos, a gente está passando por esse momento de pandemia e fomos obrigados a ficar, né, com as aulas nesse modelo à distância. O mais engraçado de tudo, galera, é que mudanças geralmente são encaradas como coisas ruins. Infelizmente, as pessoas, né, de mentalidade mais estreita, tá? De visão mais estreita, elas acabam não gostando das mudanças e deixam de evoluir com elas. A gente precisa entender que num curso de agronomia, a gente fala muito sobre biologia, e quando vocês estudam Darwin, por exemplo, né, lá no melhoramento genético, o que acontece? Uma mutação, ela é muito bem-vinda exatamente nos momentos de mudança. O ambiente muda e quem mais rapidamente se adapta, ou quem já é pré-selecionado para aquela mudança, consegue evoluir. Aquela espécie evolui. E aquela outra espécie que, por qualquer motivo que seja, não se adaptou a essa mudança, essa espécie ela é extinta, certo? É assim que acontece, é assim que aconteceu desde a evolução das espécies, né? Vocês estudaram isso, e isso continua, esse processo continua acontecendo. E a gente tem a falsa ideia, galera, de que isso só acontece com os outros animais, com as plantas, e não acontece com a gente. A gente tem esse erro de se colocar, enquanto ser humano, no topo da cadeia, esquece de lembrar que nós não estamos no topo da cadeia, nós fazemos parte desse conjunto, né, que se chama universo, cosmos, ou qualquer outra coisa que vocês quiserem denominar. O que eu quero falar, galera? Qual é o sentido dessa primeira fala? É de que ou você se adapta a esse modelo de estudo, ou você vai ser extinto? Não, você não vai ser extinto. Você vai ter muita dificuldade de poder evoluir, porque as coisas, elas evoluem. A gente ainda vai passar, galera, acreditem nisso, tá? Hoje isso pode parecer muito distante da nossa realidade. Ninguém imaginava a Covid em 2019. Enfim, o que nos espera? Ronaldo, levantou a mão? Acho que engano. Se precisar falar, viu, Ronaldo? Só levantar a mão, pode abrir o áudio aí. Tá? Então, o que nos espera, pessoal, daqui para frente? Ninguém de nós sabe. Ninguém de nós sabe. A gente só sabe de uma coisa. A gente precisa estar preparado para as mudanças e evoluir junto com elas, porque senão a gente vai ficar para trás. Acreditem que na carreira de vocês, ao longo da vida de vocês, ao longo da minha vida também, a gente vai passar por vários momentos de mudança. E aí nós temos duas escolhas, duas simples escolhas. E a vida
eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso, mas a vida é feita de escolhas. Simples assim, tá? A vida nada mais é do que o resultado das escolhas que você faz na vida. E aí, num cenário de mudança futura, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser o clima, enfim, pode ser uma guerra, a gente não sabe, pode ser um tsunami, a gente não sabe. Não dá até dá alguns fenômenos, né, os ambientais, a gente consegue prever, a gente sabe que vem mudança por aí. Então, se eu escolho, dentro dessas duas escolhas, eu escolho reclamar da mudança, achar defeitos na mudança, colocar desculpa nessa mudança pela falta de desempenho, pela falta de resultado, se você continua, se a gente leva esse comportamento para a vida, a nossa vida não vai decolar, galera. O negócio não vai acontecer da forma que cada um de nós quer que aconteça. Agora, se eu encaro essa mudança como um grande desafio e eu entendo que ou eu me adapto ou eu saio fora do jogo, e eu escolho me adaptar e continuar no jogo, certo? E por que eu estou falando isso? As questões né, da interatividade das aulas, nesses moldes, eu acredito que ela é prejudicada, e muito, né? Por exemplo, quando a gente está na aula presencial, eu consigo olhar no olho de cada um de vocês, eu consigo perceber a reação de cada um de vocês, se vocês estão gostando da aula, se está na hora de dar um tempo, se está na hora de energizar um pouco mais, ou se está na hora de frear, ou seja, a gente estava, né, contato visual, tete a tete, é diferente. Agora, nesses moldes aqui, é claro que essa interação ela é quebrada. E aí fica aqui a minha dica para vocês, tá? Para vocês. Na minha visão, qual é a maior interação que se pode ter numa aula desse formato à distância, galera? A maior interação que vocês podem ter é com vocês mesmos, tá? E o que eu estou dizendo isso? É que cada um... E detalhe, galera, eu estou falando isso porque é um defeito da faculdade, da universidade. Eu também passei por esse problema. A faculdade não me ensinou a como aprender as coisas. Eu não tive uma disciplina de como aprender as coisas. Eu acho que ninguém de nós aqui teve, né? E aí a gente fica meio solto, mas aí é que entra a proatividade de cada um de nós, né? Ou nós somos proativos e fazemos por conta própria, ou a gente fica esperando ganhar na Mega Sena, fica esperando achar uma mala de dinheiro na rua, fica esperando o tio rico dar a parte da fortuna dele pra gente, essas coisas que não vão acontecer. Eu estou falando de dinheiro, mas vocês levem isso para as outras coisas. Vamos ficar esperando o emprego dos sonhos, vamos ficar esperando o salário dos sonhos, a gente vai esperar o carro dos sonhos, a família dos sonhos, a gente vai ficar esperando a casa maravilhosa dos sonhos, mas essas coisas elas não acontecem por acaso, né? É preciso que se tenha proatividade, ação, para poder fazer aquele negócio acontecer. E aí, galera, qual é a dica valiosa aqui para vocês? É que para estudar, antes a gente precisa aprender a aprender, né? Só que a escola, a faculdade não ensina isso para a gente. Por quê? Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nem os professores sabem como se aprende de fato. Então, como é que eles vão ensinar uma coisa que não é de domínio deles? Por essas questões e por uma questão de falta de planejamento do Estado, tá? Do Estado para essas questões, o ensino público, principalmente o público, mas também o privado, acaba passando por essas deficiências, essas lacunas, que no momento de pandemia desse, acaba fragilizando o aprendizado de vocês. E mais, fragiliza o interesse de vocês pelo assunto. E aí, galera, para a gente aprender, a gente precisa ter método, tá? É preciso ter método para as coisas, né? Vocês vão ainda se deparar com essas questões lá na disciplina, inclusive vai ser comigo a disciplina de assessoria e consultoria rural. A gente vai falar muito sobre métodos. Um consultor hoje, para ele poder ter sucesso, para ele poder fechar venda, para ele poder ter boas produtividades, enfim, ele precisa de métodos. Ele tem um método para poder vender o serviço dele,
Depois que ele vende esse serviço, ele tem um método para poder executar o serviço dele, certo? Depois ele tem um método para poder apresentar esse resultado para o produtor. Ou seja, as coisas, quando são eficientes, elas são feitas de métodos. E, erroneamente, a maioria de nós imagina, tem no subconsciente, que método é uma coisa chata. Ninguém aqui, eu também tinha aversão à palavra metodologia. Essa palavra, ela me causava ranço. A disciplina de metodologia, quando eu estava na faculdade, caramba, vai ser um sofrimento. Mas porque a gente não entende a importância do método. Quando você aprende, treina o método, a execução fica muito mais fácil, fica muito mais barata, você gasta muito menos energia para poder fazer o que for. Tá? Seja jogar bola, seja fazer bolo, ou seja aprender e estudar alguma matéria, né, algum assunto qualquer. E aí, galera, quando eu percebi que lá na aula do Andrew, né, houve, né, a questão da falta de interação na aula, pô, será que aquele aluno, será que essa, não estou dizendo um aluno específico, estou dizendo a figura do aluno, tá? que fala sobre falta de interatividade, será que ele está com caderno e caneta na mão? Porque eu não sei como vocês estudam, mas eu não consigo ler um livro se eu não estiver anotando ali. Eu preciso ter caneta e papel na mão, né? Por quê? Porque é uma forma de fixar o conteúdo. É uma das ferramentas, eu nem vou falar das outras aqui, porque senão a gente vai ficar aqui um tempo só falando sobre isso, tá? O objetivo da aula não é esse, a gente tem muito conteúdo para ver hoje. Mas anotar, galera, é uma coisa muito simples. Façam anotações de tudo, galera, dentro do curso de vocês. Por uma questão de proatividade, por isso que eu digo que proatividade é muito importante, né? Por uma questão de proatividade, eu anotava tudo nas disciplinas. Eu era taxado de CDF, eu era taxado de Caxias. Agora me pergunta se isso me incomodava. Nunca, mas nunca. Eu nunca me preocupei com o que os outros pensam sobre mim, porque eu estou anotando e eles estão lá. Um caderno durava um curso inteiro, eu ficava impressionado. E se hoje a gente compara carreira, né, de um aluno que estudou e de um aluno que não estudou, vocês vão perceber que esse aluno que estudou, ele tem mais chance, ele não tem garantia de nada, nada é garantido, tá? Mas ele tem mais chance, ele está mais preparado do que esse cara aqui, que passou o curso, que só passou no curso, se preocupou com a média, ou não teve um método eficiente para poder aprender aquele assunto, tá? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês levarem isso para o resto da vida de vocês. De repente, galera, a agronomia não é a praia, pode ser que não seja a praia de muitos alunos do curso, certo? Isso não tem nada de errado, galera, mas absolutamente nada de errado nisso. E não há nada de errado em você ser agrônomo e desenvolver atividades, seja no empreendedorismo, alguma coisa em outra área. Nós somos livres para fazer da nossa vida aquilo que a gente bem entende, aquilo que a gente julga que é o melhor para nós, que é aquilo que nos motiva, aquilo que nos dá orgulho, enfim, tá? Então, quando vocês, por exemplo, porventura, resolverem experimentar uma outra área, vão com essa mesma visão de que eu tenho que aprender, eu tenho que dominar o assunto dessa área, eu preciso saber, eu preciso chegar numa roda, eu preciso conversar sobre isso, porque as pessoas vão começar a olhar para mim como uma pessoa diferente. Olha, esse sujeito, ele entende desse assunto, ele pode contribuir com isso. Então as pessoas vão começar a precisar de vocês. E aqui está um segredo, galera, um dos, né? A partir do momento em que as pessoas precisarem de vocês, aí você vai se tornar importante dentro daquele universo que você está, tá? Mas esse só consegue ser importante se realmente você conhecer do assunto. Ou se você tiver boas perguntas sobre o assunto. Você não precisa ser um expert, não precisa ter todas as respostas, mas você tem que ter pelo menos boas perguntas sobre aquele assunto. O assunto precisa desenvolver. E aí, galera, caderno, anotação, é uma coisa básica, porque
Se eu estou falando, se o Andrew está falando e está entrando por aqui, saindo por aqui, acabou. Se você não absorve, você retém mínimo, uma coisa muito pequena. Agora, quando você escreve, pessoal, você materializa aquele pensamento. Vocês já ouviram falar sobre a força do pensamento? A força, a lei da atração? Vocês já ouviram falar sobre essas coisas? Vocês acreditam nisso ou não? Muita gente fala sobre, né, os livros de autoajuda, né? A lei do pensamento, né? O pensamento, quando a gente começa a estudar a mente humana e esses assuntos, a gente começa a perceber e fazer um monte de relações com a nossa área, né? Se eu só ouço alguma informação que é importante, essa informação se perde. É porque a nossa mente é como se fosse um HD, uma memória de computador, né? Que precisa processar e armazenar toda aquela informação. Então, se ela passa de forma muito rápida, né, o cérebro não tem tempo suficiente para poder gravar de forma fixa aquela informação. Agora, se eu simplesmente, galera, eu acabei de fazer uma das coisas mais fantásticas que existem no universo, que é materializar um pensamento. Vocês concordam que tudo que está escrito aqui foi falado por alguém? Então, isso aqui são anotações que eu tenho, enfim, de outras coisas, mas foi tudo de ouvir. Eu ouvi, alguém falou isso aqui que está anotado. Se eu não tivesse anotado, esse pensamento teria se perdido, porque durante a semana, durante um mês, eu teria ouvido várias outras coisas, sobre vários outros assuntos, e esse pensamento, essa ideia que é valiosa para mim, ela teria se perdido. Agora, quando eu materializo, e por que eu falo materializar? Porque é matéria, o caderno ele é matéria, certo? Tem matéria, tem carbono, né, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio, é matéria, tá? É matéria. Então, se eu anoto, eu materializo um pensamento. Isso ajuda a fixar. Sem contar que, sempre quando eu quiser aquela informação, eu venho na minha anotação, releio ou escrevo de novo, né, para poder reforçar ainda mais. Então, eu anoto aquilo de novo, posso anotar de uma forma diferente, posso fazer um mapa mental, ao invés de anotar, ou eu posso fazer uma leitura dinâmica do que eu anotei e depois transcrever sem mais olhar para esse caderno, né? Agora eu vou deixar ele de lado e vou começar a criar a minha própria linguagem, o meu próprio estilo de escrita, né? E por aí vai. Então escrever, galera, é importantíssimo, tá? Muito importante. Tomem isso como hábito, tá? O hábito da leitura também, não vou nem falar sobre o hábito de leitura, mas o hábito da escrita, galera, é importante. Inclusive, tá, pessoal? Inclusive, uma das grandes revoluções que hoje nos mantém nessa posição, dentro desse planeta, se a gente for olhar para a nossa espécie, que veio de um ancestral comum com os primatas, vocês têm que entender isso, né? Vocês têm que entender desse processo evolutivo. Se a gente for pegar aonde, né, há cerca de 100 milhões de anos atrás, onde o primeiro ramo evolutivo que deu origem ao Homo sapiens, né, ele apareceu cerca de 100 milhões de anos atrás. Depois desse ramo evolutivo, como é que a nossa espécie chegou tão alto assim? O que aconteceu? Uma das primeiras revoluções, galera, que proporcionou ao ser humano fazer essas coisas grandiosas que a gente faz hoje, foi a escrita. Tá? Através da escrita, foi possível iniciar o próprio capitalismo. Tá? A escrita nasceu há cerca de 10 mil anos atrás, certo? 10 mil anos atrás, junto com a agricultura, ela nasce junto com a agricultura. Vou mostrar, inclusive, um slide desse para vocês poderem entender como é que a gente saiu de coletores, caçadores, em harmonia com o meio ambiente, certo? Causando ou gerando o mínimo de impacto possível, um ambiente ainda muito resiliente, que suportava qualquer tipo de pressão, seja da caça, ou seja, dos dejetos, né, que a gente produzia, então era um ambiente super resiliente. Como é que a gente sai desse Homo sapiens e chega, né, à Lua? Como é que a gente fez isso? Né?
Como é que o capitalismo surgiu e tomou conta do mundo, né? Escrita, galera, a escrita. Através da escrita, das primeiras escritas rudimentares, tá? Lá com agora os fenícios, né? Os fenícios, eles inventaram a escrita. Foi possível anotar as questões, e a agricultura está muito relacionada com isso, porque a escrita surge de uma necessidade humana de começar a anotar as coisas. Por exemplo, eu sou um homem do início da agricultura, de 10 mil anos atrás, eu deixo de ser nômade e passo a cultivar trigo, né, que foi uma das primeiras espécies cultivadas pelo homem. Começa a cultivar trigo. E a Crislen começa a cultivar aveia. Só que a Crislen precisa de trigo e eu preciso de aveia. Então a gente faz uma troca, certo? E aí pode haver um excedente ou um déficit nessa troca. Só que na próxima safra eu preciso que a Crislen, caso ela esteja me devendo, ou caso eu esteja devendo para ela, a gente precisa poder anotar isso, né? E aí, galera, a escrita surge daí. Essas relações comerciais, que na época não existia esse conceito, né? Pelo menos ainda não existia o conceito de comércio, por uma questão de troca, de escambo, o homem precisa inventar a escrita. E a partir da escrita, né, inventam-se, né, todo o vocabulário, enfim, e aí, né, a coisa toma essa proporção tamanha, né? Então a escrita é importante. E eu percebo que as pessoas, os alunos em especial, têm aversão à escrita, não querem escrever, né? E isso é um pecado mortal, galera, porque isso vai atrapalhar muito vocês lá na frente. Vou dar um exemplo prático de hoje, de agora. Se vocês forem para uma reunião, imagine que vocês foram contratados, certo? E aí vocês estão numa reunião da empresa, num treinamento, ou numa simples palestra. De repente vai vir um cara para falar sobre um produto específico, ou para falar de qualquer tipo de assunto de interesse ali. E vocês estão lá, 10 representantes comerciais, está o gerente lá e está esse palestrante. Eu, na posição de gerente, se eu estivesse na posição de gerente, eu observaria com mais atenção as pessoas que anotam as coisas que estão sendo ditas, porque eu sei que aquela pessoa, quando eu precisar daquela informação, ela vai ter aquela informação para me passar. E eu sei disso porque ela está anotando, ela está aprendendo. Enquanto que aqueles volúveis que ficam viajando na maionese, pensando lá não sei em quê, essa galera, o gestor sabe, é uma questão de psicologia, né? É uma questão de os RHs, né? Eles estudam isso. Isso é uma área, inclusive, da ciência, né? Da neurociência, né? A programação neurolinguística mesmo, né? A gente teve aqui outro exemplo prático aqui para vocês, né? Quando eu estava na coordenação, a gente teve uma seleção de estagiários para agroquímica, né? Na época, o Aquila foi selecionado e hoje, né, começou como estagiário, foi contratado, hoje ele é gerente da unidade, vai inaugurar a unidade em Canarana, né? Então, assim, eu participei, não participei de forma ativa, porque eu não podia interferir no processo, mas involuntariamente, né, a psicóloga da agroquímica, que foi quem fez a seleção aqui, junto com o gerente, na época, né, eles em algum momento me chamaram e me perguntaram sobre o Aquila. Eles já tinham selecionado já o Aquila por conta desse perfil de maior atenção nas palavras. Anotava tudo, se saiu muito bem naquelas provas onde todo mundo, algumas pessoas saíram, professor, não sei o que é isso, essa prova não existe. Perguntas tão básicas, sabe, galera? Perguntas assim, tem uma aqui, eu me lembro dela até hoje eu me lembro dela, e eu falei, como é que você errou uma questão dessa? Porque as provas de programação neurolinguística, né, o PNL, eles são elaborados na intenção de excluir aquelas pessoas que não são analíticas, que ficam viajando na maionese, que não prestam atenção, que não pensam de forma racional, e selecionar essa galera que tem pensamento mais analítico, né? Que analisa mais as coisas, que tem mais atenção.
Olha só para vocês verem, galera, essa pergunta. A pata do cavalo está para o carro, assim como, dois pontos, para-brisa, a porta, o rabo, o pneu. Essa pessoa saiu da prova e me disse, professor, isso não, que é isso? Que viagem, que pergunta maluca. A pata do cavalo está para o carro, assim como a porta, o rabo, o para-brisa, o pneu. Eu falei, você pensou na função da pata do cavalo no cavalo? Você consegue fazer uma ligação com o carro e entender que a pata do cavalo está para o carro, assim como o pneu do cavalo? Você consegue fazer essa relação? Você consegue enxergar essa semelhança nessas duas coisas? E ela simplesmente não observou essas ligações. E isso, galera, só vem através de pensamento analítico. E pensamento analítico é desenvolvido, entre outros fatores, com a escrita, tá, galera? A escrita faz parte da nossa evolução. Nós evoluímos e a agricultura evoluiu primordialmente, lá nos primórdios, há 10 mil anos atrás, por conta da escrita. Tá? Então, quando vocês reclamarem sobre falta de interação nesses moldes, né, e eu estou falando isso exatamente porque esses moldes, eles de fato são menos interativos, né, lembrem-se que a maior interação pode ser vocês com as suas próprias anotações, com o seu próprio crescimento, com a sua proatividade, beleza? Eu tenho certeza que qualquer assunto vai ficar muito mais interessante a partir do momento em que vocês esquecerem o externo, esquecerem, anularem o externo, mas tá não sei o quê, mas não sei o quê, e focarem aqui, dentro de vocês e naquilo que vocês têm que fazer, né? Eu tenho certeza que vocês vão começar a bloquear as dificuldades e vão passar a encontrar oportunidades aonde a maioria vê dificuldade. E por que eu estou dizendo isso? Só para poder finalizar agora esse assunto, galera. É porque o mercado, ele exige isso de vocês. Ou você pega aquela dificuldade, né, ou você pega aquele limão, né, e faz uma limonada, ou você reclama do sabor azedo do limão. Você tem essas duas opções. Tá? Façam as limonadas de vocês com os problemas que surgem e vocês vão ser muito bem reconhecidos por isso. Caso contrário, ninguém vai querer essa pessoa e olha para as dificuldades, sempre para as dificuldades, e deixa as oportunidades passarem, né, muitas vezes despercebidas. Galera, muitas oportunidades, muitas, passam na nossa vida. Muitas delas vão embora. Aquelas que foram embora, talvez não voltem mais, mas outras virão, outras virão. Se aquela for embora, esquece. Se prepare para outra que vai vir, porque elas vão vir, elas vão chegar. Basta que você tenha um viés, né, diferente quando você for olhar uma situação. Ela pode ser um limão, ela pode ser uma limonada, vai decidir, vai depender exatamente da sua decisão. Certo? Entenderam? Certo? Serviu? Faz sentido para vocês? Querem Sim, contribuir? professor. Né? Eu falo isso, O senhor pessoal. estava falando aí, professor, eu estava lembrando, né? Foi assim que começou, né, o livro caixa, das anotações, das mercadorias também, né, professor? Exato. Tudo, cara, tudo, a escrita, fundamental, assim. A nossa espécie evoluiu muito por conta da escrita, né? A gente tem que né? Hoje a gente imagina que o primeiro ancestral do Homo sapiens surgiu há 100 milhões de anos atrás. Ele demorou 90 milhões de anos para poder desenvolver a escrita. Ou seja, ele demorou 90 milhões para ser praticamente como ele sempre foi. A partir do momento em que ele desenvolve a escrita, em 10 mil anos, que é o tempo da agricultura, a gente fez tudo isso que fez, né? Então, vocês imaginem o potencial de uma simples escrita, né? E de simples, na verdade, não tem nada, né? Eu vou inclusive, mostrar para vocês algumas coisas sobre isso. Mas antes de começar a entrar no assunto, já esquecendo esse assunto inicial agora, essa aula ela é importante pelo seguinte, pessoal. Vocês lembram lá que o Andrew falou que a gente vai ter uma atividade.
um projeto, tá? Esse projeto eu vou precisar de uma outra aula, não vai ser nessa agora, porque não vai dar tempo, mas eu vou precisar de uma outra aula para tratar exclusivamente dele. Eu hoje, no final dessa aula, vou fazer só uma introduçãozinha rápida sobre o que a gente vai fazer nesse projeto. A gente vai fazer o que nós chamamos de EIA-RIMA. Vocês já ouviram falar sobre EIA-RIMA? EIA, Estudo de Impacto Ambiental, barra RIMA, RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Ou seja, a aula de hoje, pessoal, o objetivo dessa aula de hoje é mostrar para vocês quais são os principais impactos ambientais, tá? Então, podem até anotar isso aí, o objetivo da aula, né? Mostrar para vocês os principais impactos da agropecuária, a forma, a metodologia de medir cada um desses impactos, tá? E a forma de correção desses impactos. Então, os 3 principais objetivos da aula. Mostrar para vocês os principais impactos da agropecuária, uma metodologia para mensurar o grau de cada um desses impactos e depois elaborar um estudo em cima disso, né, com base na legislação vigente, para que a gente possa recuperar esse impacto. Né? Lembrando de que todo impacto ambiental gerado deve ser recuperado. Isso está na legislação. Yuri, boa noite. Tem como repetir aí para mim os tópicos? Primeiro objetivo, mostrar para vocês os principais impactos da agropecuária, né, os principais impactos gerados. Porque assim, a gente tem uma visão, às vezes, a gente tem uma visão, né? Se a gente para pensar, se vocês pararem para pensar, cada um de vocês vão começar já a pensar, desmatamento, queimada, né, agrotóxico. Então, assim, eu quero mostrar para vocês, para poder clarear a mente de vocês, a cabeça de vocês, para vocês poderem, inclusive, relembrar alguma coisa, né, que vocês já sabem. Se eu fizer um quiz aqui, como o Andrew, né, faz, se eu fizer um quiz aqui, cite 5 impactos, ou cite 10 impactos da agropecuária, eu tenho certeza que vocês vão, né, num tempo aí, vocês vão conseguir listar os 10. Né? Vocês sabem quais são os impactos gerados. Então, nessa aula, eu vou primeiro só mostrar, para vocês refrescarem a memória de vocês. Depois, metodologias para poder avaliar o impacto, porque existem impactos de magnitude diferente, né? Existem impactos de grande magnitude, de magnitude média. Então, eu vou mostrar para vocês metodologias de como avaliar. Tá? Então, segundo tópico, sabe? Metodologias para avaliar o grau de impacto, certo? Metodologias para avaliar o grau de impacto. E por que essa metodologia de avaliar o grau de impacto ela é importante? Para que no final a gente gere um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental, que é o que nós chamamos de EIA-RIMA. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Tá? EIA/RIMA. É o EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, né, que é o EIA, e o Relatório de Impacto Ambiental. Nós chamamos de RIMA. Relatório de Impacto Ambiental. Né? Então, é o que nós chamamos de EIA-RIMA. E aí vou dar, inclusive, vou mostrar um exemplo para vocês, não nessa aula, na próxima aula, um exemplo muito nosso aqui, galera, muito nosso, que é o estudo e o relatório feito da BR-158, esse trecho nosso aqui que está sem asfalto, né? O DENIT, junto com o IBAMA e outros órgãos, elaborou esse estudo de impacto ambiental, né? E através desse estudo, e olha só que legal aqui, galera, esses estudos, eles são feitos principalmente quando o impacto ainda não aconteceu. Olha só que legal. Eu faço um estudo prévio, porque o que acontece? A obra ela vai acontecer. Em algum momento, seja agora, seja daqui 2 anos, seja daqui 10 anos, não importa. Em algum momento, a obra vai acontecer. E essa obra ela vai gerar impactos no meio ambiente. A gente pensa muitas vezes no progresso, né, na questão econômica e tudo mais. Né? Nesse sentido, ela tem a importância, certo? Econômica, claro.
Só que isso vem junto, né, vem um combo, né, de impactos ambientais. Então, antes que essa obra seja executada, os órgãos, né, no caso do relatório aqui da BR-158, quem elaborou foi uma empresa, né, de consultoria, e aí fica aqui para vocês uma dica também, né, para quem quiser empreender, né, é uma das áreas que tem muito campo, né, é essa área ambiental, né, foi feita por uma empresa de consultoria ambiental, onde ela estuda os impactos que serão gerados, né, em relação ao desmatamento, ali, o desmatamento, mesmo que grande parte do trecho já esteja desmatado, mas em alguns trechos você vai ter que desmatar ali para poder, né, abrir a BR. Você vai ter mais mortalidade de animais, porque os carros vão andar em alta velocidade, a fauna vai começar a transitar, então você vai ter problemas com acidente de carro. Isso tudo, galera, você tem que prever o que já vai acontecer, tá? Antes do impacto acontecer. E depois que você estuda, né, tudo isso, né, por exemplo, o movimento, obviamente, vai aumentar, o movimento de caminhões e carro vai aumentar, a cidade vai crescer, então serão mais pessoas passando por ali. Poluição da atmosfera por conta, né, da maior quantidade de carros e caminhões, poluição do solo, né, porque a gente sabe que o escapamento do caminhão joga fumaça, fica óleo, quando chove esse óleo escorre, e a gente sabe que a 158 ali tem alguns trechos de rio, né, então esse óleo vai escorrer para esse rio. Qual é a quantidade de óleo que vai escorrer? Isso tudo é feito nesse estudo. Eles estimam quanto de caminhão vai passar, quanto de fuligem de óleo vai ser produzida e quanto o córrego suporta. E caso ocorra de fato essa contaminação, no relatório você já tem que prever as medidas que serão tomadas. Tá? Então, olha só que legal. Eu prevejo tudo que vai acontecer, estudo, para isso eu preciso fazer um estudo através dos impactos que ocorrerão, através das metodologias para avaliar cada impacto, tem metodologia para cada tipo de impacto, aí depois desse estudo eu vou e faço um relatório, ó, pode acontecer isso, isso e isso, e caso aconteça isso, isso e isso, as medidas que serão tomadas para a gente poder remediar isso serão essas e essas e essas. Beleza? Então, já dando uma boa introdução para vocês de EIA-RIMA, é o que a gente vai ver numa próxima aula, mas essa próxima aula vai ficar para depois de 30 de outubro, né? Eu vou deixar ela para depois, porque daí a gente tem que cumprir uma carga horária mesmo depois de 30, então depois de 30 a gente vem, né, dando um gás na elaboração desses estudos. Aí o que acontece, pessoal? Como eu vou apresentar para vocês os principais impactos da agropecuária, por que eu vou fazer isso? Para ajudar vocês. Ó, galera, tem esse impacto, olha só esse aqui avalia dessa forma, esse outro aqui avalia assim. Ó, a legislação tal especifica a forma correta de fazer isso. Porque depois de 30 de outubro, quando a gente for falar de EIA-RIMA, aí o que nós vamos fazer, né, eu e o André? A gente vai simular situações de prováveis impactos ambientais. Então, sei lá, de repente, dependendo da quantidade de alunos na turma, a gente estipula aí um grupo de 5, 3, enfim, a gente ainda não sabe ainda mas vai ser um grupo, e aí, por sorteio, a gente sorteia um tema para o grupo do Sábio, por exemplo. Suponhamos que o grupo do Sábio vai ficar com a destinação de resíduos de suinocultura, né? E o grupo da Crislen vai ficar com resíduos agroindustriais da indústria do coco. Enfim, são situações diferentes, cada uma dessas realidades gera um tipo de impacto, para cada uma delas é preciso um estudo específico em cima do dano que acontece ali. Em cima desse estudo, né, vocês vão elaborar no final um EIA-RIMA, né, um estudo e um relatório em cima daquela situação, problema que a gente vai criar, que a gente vai simular para vocês. Ficou entendido? Sim, professor. Beleza. Então vamos para a aula. Beleza, vamos para a aula. O pessoal precisou, abre o microfone aí, manda bronca, beleza? Se precisarem contribuir, galera, eu sempre gosto quando vocês trazem as experiências de vocês. Então, de repente, vocês que já estão aí já, né, andando, trabalhando e tudo mais, já experienciaram muita coisa,
Então, isso é bom, isso é legal, tá? Então, quando vocês verem, por exemplo, algumas situações que vocês passaram, pô, aconteceu assim, aconteceu... Isso é legal para a gente poder ir construindo junto, né? Porque muita coisa aqui, de repente, eu deixo de falar, né, por uma questão do tempo mesmo, ou por uma questão da próprio esquecimento, né? E aí a contribuição de vocês é sempre bem-vinda. Bora lá, vamos lá. Eu vou tentar ser rápido, galera, tá? E assim, eu vou tentar acelerar um pouco a voz, e aí vocês acelerem a mão aí, tá? Acelerem a caneta, bota a caneta para cantar aí. E se precisar parar, pode parar, viu? Podemos? Bora? Bora, professor. Bora lá. Eu, como disse para vocês, tirei e coloquei um slide aqui, pessoal, várias vezes. Esse primeiro slide que eu vou começar a aula com vocês aqui, sem ser esse aqui da apresentação, vocês estão me vendo aí? Conseguem me ver no cantinho? Eu apareço para vocês? Beleza. Eu tirei, coloquei, falei, vou deixar, né? Pode ser que sirva, né? Dentro daquele contexto, daquele primeiro contexto que eu abri a aula com vocês, tá? Falando sobre a questão da proatividade, sobre a questão da interação de vocês com o próprio assunto, esquecendo qualquer outro tipo de dificuldade ou qualquer outro tipo de limitação, né? Eu acho que a maior interação é de vocês com o próprio conteúdo em si, né? E com as suas próprias anotações, porque, galera, essas anotações são valiosas demais, né? E aí eu decidi trazer a frase do Naval Ravikant, que é um empresário, né, um investidor anjo, ele é um indo-americano, né? Ele tem descendência indiana e também americana, né? Mãe indiana, pai americano. E ele hoje é um dos maiores investidores anjo, né, quando o assunto é startup, né? Então, essas startups aí, né, que bombam, que hoje estão bombando, inclusive na agronomia, um monte, né? O Naval é um dos grandes investidores mundiais em relação a startup. E olha só a frase dele, né? Eu decidi trazer exatamente para a gente só poder arrematar aquele primeiro assunto e depois a gente já vai para a legislação. Eu trago essas frases, pessoal, também porque elas elas fazem um efeito muito grande em mim. Elas, para mim, têm muito sentido, sabe? Para mim mesmo. Eu uso elas para mim, sabe? Eu não coloco a frase aqui na intenção de, sabe, de ficar colocando chapéu em ninguém, não é isso. É porque elas elas têm efeito na minha postura, no meu processo. E eu acho, cara, assim, eu acho que eu preciso compartilhar isso com vocês, porque isso pode ajudar vocês também, né? Então, se me ajudou, eu espero que ajude outras pessoas também. Essas frases, né, elas fazem muita diferença na vida da gente. A partir dessas pequenas, eu diria até, galera, que muitas delas têm mais efeito do que um livro. Tá? Não desmerecendo o livro, pelo contrário, acho que o livro também, os livros são fantásticos. Ainda mais quando você lê rabiscando. E detalhe, galera, quando você lê, anotando, sabe? Você está lendo um livro e anotando as coisas mais importantes ali do lado. O livro também é interessantíssimo. Mas nesse mundo hoje, onde o tempo é cada vez menor, a gente está sempre usando o tempo para fazer um monte de coisas, né? A gente nunca faz uma coisa só, a gente nunca é só estudante. Eu conheço vocês, sei da vida de vocês, né? De alguns, sei da luta de cada um. Então, a gente nunca é só professor, a gente nunca é só estudante, a gente sempre está fazendo um monte de coisa, o tempo vai ficando limitado. Então, a importância das frases, né? São curtas, mas carregam uma mensagem positiva. Olha só o Naval. A educação é abundante, está na internet e é gratuita. A vontade de aprender que é escassa, né? Então, assim, achei essa frase magistral, decidi trazer ela para vocês, só mesmo para a gente poder arrematar, finalizar aquele assunto lá, tá? Bora para a aula. Pessoal, não dá para começar falando sobre legislação e planejamento agroambiental sem começar falando, acho que as coisas começam do começo, certo? Né? Acho que faz sentido, né? Vamos começar do começo, vamos entender como é que a nossa espécie saiu de pouco de 1 milhão de habitantes, lá na Revolução Agrícola, que aconteceu há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás, nós éramos, tá, em torno de 1 milhão, eu digo nós, a nossa espécie, né, os nossos ancestrais,
eram cerca de 1 milhão de indivíduos, e hoje nós, né, estamos chegando em a casa dos 7 bilhões de indivíduos. Eu quero trazer para vocês aqui alguns eventos, pessoal, alguns eventos importantes que aconteceram dentro desses 5 milhões de anos que tem o planeta Terra, tá? O nosso planeta, o nosso sistema solar, pessoal, o universo, esse universo que a gente conhece, tá? Esse universo aqui, tá? Com todas as galáxias e tudo mais, né? A Via Láctea, e as outras galáxias a gente ainda não pode afirmar qual é o tempo geológico de cada uma delas. Quanto mais distante do cosmos, mais velho tende de ser aquela galáxia. Mas falando do nosso sistema solar, tá? O nosso planeta tem cerca de 5 bilhões de anos, tá? 5 bilhões de anos desde o Big Bang, tá? Até hoje. E aí agora eu quero que vocês pensem da seguinte forma: peguem esses 5 bilhões de anos e compactem esses 5 bilhões de anos em 24 horas, tá? Então, a partir de agora, um dia, né, ou seja, 24 horas, equivalem aos 5 bilhões de anos do planeta. E por que eu quero que vocês façam essa transformação? É porque eu vou começar a passar aqui do lado direito, aqui, pessoal, tá? Não sei, talvez do lado direito aí para vocês, tá? Nesse espaço vazio, eu vou começar a passar alguns eventos que foram importantes e que são importantes para a vida como ela é hoje, né, no planeta, para a vida biofísico-química, né? E eu vou fazer a comparação de quando esse evento aconteceu em relação a um dia de 24 horas, tá? Então, a gente vai mudar a escala. Ao invés de a gente tratar em bilhões de anos, a gente vai tratar o universo como se ele tivesse 24 horas. E aí, dentro dessas 24 horas, pessoal, a fotossíntese, ela surge há cerca de 3,2 bilhões de anos atrás, né? Então, a fotossíntese, se a gente for pegar o universo, tá, como um dia de 24 horas, a fotossíntese, ela representa cerca de aproximadamente 15 horas. Então, num dia de 24 horas, ela representa cerca de 15 horas o processo da fotossíntese, né? Os insetos surgem muito depois disso, né? Há cerca de 350 milhões de anos, tá? A fotossíntese, 3,2 bilhões, e os insetos vão surgir, né, há cerca de 350 milhões de anos atrás. Isso, se a gente for pegar nessa escala de 24 horas, vai representar 1,7 horas, né, dentro desse dia, né, que é a origem do universo. Os nossos ancestrais, né, o primeiro ancestral, né, que surge aí depois, né, o ramo do Homo sapiens, né, que são os australopitecos, surgem há cerca de 7 milhões de anos atrás, tá? Isso representa, galera, nessa escala aqui, só 2 minutos, tá? Então, os nossos ancestrais, tá, nesse mundo de 24 horas, representam uma fraçãozinha de 2 minutos. Nós, seres humanos, né, na grande diáspora, né, a diáspora, o que foi a diáspora? A grande caminhada, né, quando o homem, já agora a nossa espécie, Homo sapiens, quando ela sai da África e ela começa a migrar para as Américas e depois chega também na Oceania, tá? Essa diáspora, pessoal, que aconteceu há 50 mil anos atrás, equivale a 0,9 segundos, tá, desse dia de 24 horas. E aí a agricultura, certo? Junto com a escrita, ela surge há cerca de 10 mil anos atrás. Agora vamos comparar aqui, né? 3,2 bilhões, né, que é a fotossíntese, certo? Representando aí 15 horas. A nossa agricultura, pessoal, tá? O homem deixa de ser nômade, tá? Essa vida andante, né, de caçador-coletor, ela acaba. Tá? Nós nos tornamos sedentários. Aqui surge a agricultura, surge a escrita, e surgem as primeiras relações comerciais. Isso acontece há cerca de 10 mil anos atrás. Quando a gente pega essa escala geológica, tá, se a Terra tivesse 24 horas, isso representaria apenas 0,2 segundos, né, em relação ao universo. Então, por que eu quero trazer isso para vocês? É para que vocês entendam que nós,
Isso aqui eu estou falando dos primórdios da agricultura. Se a gente for trazer para hoje, né, se a gente for trazer hoje no tempo zero, esse tempo aqui vai baixar ainda mais. De repente a gente tem frações, né, de segundos, certo? Desde a modernização da agricultura, né, que é onde o impacto começa a acontecer de forma mais evidente. Então, qual que é o recado desse slide aqui para vocês? É que nós temos pouquíssimo tempo, desde a geração do universo, né, nós, agricultura e também pecuária, representamos pouquíssimo tempo pelo tanto de impacto, pela intensidade do impacto que nós já geramos. Tá? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, que é muito bonito, o que é sustentabilidade? Né? Garantir condições, né, de utilização de recursos para as próximas gerações. De quantas próximas gerações a gente está falando? Vocês já pararam para pensar nisso? Será que eu estou falando de uma próxima geração só? Ou eu estou falando de duas? Ou eu estou falando de 5 próximas gerações? Ou estou falando de 10 próximas gerações? Ou de 50 próximas gerações? Qual que é esse próxima geração que eu estou tendo, né, como parâmetro? Porque representar tão pouco tempo assim na questão geológica e já causar o impacto que a gente vem causando na agricultura, é de se pensar que o futuro, caso as ações não sejam tomadas de forma consciente, tá, pessoal? Consciente. O que é tomada de decisão de forma consciente? É exatamente fazer as coisas tendo como um dos grandes objetivos a preservação do ambiente e não simplesmente a produtividade de alimentos. Tá? Muitas vezes a gente coloca a produção de alimentos na frente da questão ambiental. Elas têm que estar juntas, tá, pessoal? Nem a questão ambiental na frente e nem atrás, juntas, tá? É preciso entender quais são os impactos, de que forma isso está acontecendo e lembrar principalmente da velocidade, tá, com que nós estamos crescendo. Tá? Então a gente sai aqui de cerca de 1 milhão de indivíduos lá na Revolução Agrícola, tá? E chega aqui na Revolução Industrial, agora 1800, com 1 bilhão de indivíduos. E depois, certo? Né, isso só vai aumentando. 1927, a gente chega em 2 bilhões, 1960, 3, 1974, 4 bilhões, 1987, 5, 1999, 6 bilhões, e 2011 a gente bate os 7 bilhões de indivíduos. Ou seja, a gente demorou aqui, né, basicamente 8 mil anos, tá? Aqui, contando da Revolução Agrícola até a Revolução Industrial, né, aproximadamente 8 mil anos para 1 bilhão, e depois do primeiro bilhão, a gente gasta pouco mais de 200 anos para crescer 7 bilhões. Né? Então, se a gente for fazer uma continha aqui de proporção, né, aqui a gente foi crescendo 1, aqui chegou aqui, a gente começou a crescer em 50, 50, 100, 100, ou seja, de forma exponencial. E até onde esse crescimento, até onde o planeta aguenta esse crescimento? Qual é o limite, né? Será que a gente conhece o limite? Será que a gente não está subestimando o limite? Né? Afinal de contas, quanto mais pessoas, duas coisas importantes: quanto mais pessoas, mais alimento, e quanto mais alimento, mais resíduo, mais impacto, né? Porque a produção de alimentos, ela requer impacto, seja no consumo de combustíveis, no consumo de agrotóxicos, seja no próprio desmatamento, né? Enfim, como é que a gente vai lidar com isso, tá? Então, a nossa agricultura, ela foi crescendo, né? Desde o homem, né, um caçador-coletor, passando pela revolução agrícola, até chegar nos níveis, né, de agricultura, de pecuária que nós temos hoje. Tudo isso, pessoal, exatamente por conta de um crescimento populacional, né? Exatamente, assim como para bactérias, como para qualquer outra espécie, tá, pessoal? A população cresce de acordo com o crescimento de alimentos. E o ser humano passou a entender, através aqui da Revolução Agrícola, que cultivar os seus alimentos é muito mais vantajoso do ponto de vista energético. Energético no sentido de conseguir
né, um suprimento maior com carboidratos e não, né, ficar refém das condições ambientais. A Revolução Agrícola, pessoal, foi uma grande revolução para a espécie humana. Se a gente tivesse aqui até hoje, obviamente a gente não teria chegado até aqui, né? Se a gente tivesse neste ponto aqui e não tivesse evoluído, né, obviamente a gente não estaria nesses patamares. Mas por conta dessa percepção de que quando eu produzo os alimentos eu consigo abastecer a minha família e guardar um estoque para aqueles anos mais difíceis, que sempre aconteceram, anos de seca, e em tempos atrás, esses movimentos eles eram mais atenuados, né? Você tinha grandes períodos de seca, períodos também glaciais e tudo mais. Então, o ser humano percebeu que produzir e armazenar alimento é bom para ele e para a família dele. E aqui depois, né, os primórdios do capitalismo também, ele percebe que aquele excedente que ele não vai precisar consumir, ele pode negociar com a família que não conseguiu produzir, que não tem alimento. Obviamente, essa família vai ficar com um déficit, né, com um débito, ou com um crédito, na verdade, com esse sujeito, né? E aí surgem, então, as primeiras questões comerciais. O homem passa a perceber que ele pode começar a acumular, né? Nasce aqui também o conceito de riqueza, né? Riqueza é possuir, né, aquilo que todo mundo quer. Então, nessa época, a riqueza era ter o quê? Alimentos, né, estocados. Hoje a riqueza, ela se transformou, né? Hoje não está na questão puramente de alimentos, mas está no ouro, está nas commodities como um todo, está no petróleo, está no Bitcoin, né? Está nas ações, enfim, está no dinheiro, certo? Então, o homem, ao longo desta caminhada, foi gerando riqueza, né? Porque a riqueza, ela é gerada, tá, pessoal? Ela é gerada. Vocês imaginam que o ouro tinha o valor que tinha para o homem caçador-coletor, como tem hoje para nós, né, homens modernos? Obviamente não, né? O ferro, talvez aqui tinha muito mais valor, o aço, né? Na verdade, aqui no caso, a pedra ainda, né? Talvez uma das maiores riquezas era encontrar uma reserva de pedras, né, que permitiam com que as lanças fossem feitas, enfim. Então, a riqueza, pessoal, ela vai ao longo da evolução. Hoje em dia, o produtor está correndo de pedra, professor. Hoje em dia, ele não quer saber de pedra, né? Cata pedra, joga, enterra pedra, né? Vocês verem como as questões mudam de valor, né? E a riqueza, ela só aumenta, tá, pessoal? Essa questão econômica é muito interessante, porque quando a gente olha os noticiários, né, que a economia está quebrada, a economia não se quebra. Uma economia pensando no mundo, no globo, né? Ela não quebra, a não ser que o mundo acabe, né? Mas se o mundo não acaba, a economia ela é como se fosse um líquido, tá, pessoal? E no mercado a gente tem um linguajar que inclusive se chama liquidez. O que é um mercado com liquidez? Um mercado com liquidez é um mercado onde o sábio quer vender um saco de soja a R$ 240 e eu quero comprar esse saco de soja a R$ 240. Ou seja, ele quer vender por um preço que eu quero comprar. Nós chamamos isso de liquidez, ou seja, a transação ela acontece, ela é realizada. Agora, quando a gente vê os noticiários né, e nota as notícias que a economia está em crise, na verdade ela não está em crise. Ela passa por um processo, por um momento de falta de liquidez. O que é falta de liquidez? É o sábio querer vender a 240 e eu querer comprar a 200. E o sábio diz que não vai vender a 200, ele vai ficar com preço nos 240. Eu digo que a 240 eu não compro, eu só compro a 200. E aí surge uma briga, né? Uma briga, e aí a gente vai decidir quem ganha essa parada, se é comprador ou vendedor, né? Então, a riqueza de um planeta, né, como um todo, ela só aumenta, ela só aumenta. Nessa época aqui da tração animal, o Bitcoin estava muito longe ainda de ser uma realidade, ou seja, esta riqueza que hoje existe, aqui não existia, mas hoje ela já existe, ela já entrou para o portfólio de produtos que têm valor, né? E aí a crise vai acontecer quando a liquidez acabar. Só que o mercado, né, ele é muito líquido. O que é um mercado líquido? Ele se ajusta a qualquer forma, né? Você tem um copo de água,
cilíndrico. Você coloca um líquido, você coloca água, a água toma a forma do cilindro. Se o seu copo tem formato de cubo, o seu líquido, a água vai tomar a forma de cubo. Então a economia é muito líquida também nesse sentido, de se readaptar e fazer a coisa começar a girar de novo, né? E aí, claro, os momentos de crise são exatamente esses momentos onde a liquidez baixa, né? Mas em algum momento a liquidez vai ter que voltar, e quem faz isso são os próprios mercados, junto com os governos, né? Eles decidem os níveis de inflação. Então, por exemplo, o Brasil, por exemplo, né, lá na década de 80, 90, né, chegou a ter inflação de 1.800% ao mês, né? Níveis até maiores, chegou até mais que isso, tá, pessoal? Chegou até mais que isso, muito mais que isso. E hoje nós temos inflação que está desgarrando um pouco da meta, né? Está chegando nos 10%, mas, pô, você imagina que um país que tinha inflação de 1.800 por mês, caso a economia não fosse líquida no sentido de se ajustar, esse país teria salvação? Esse país teria que ter sido invadido, conquistado por uma nação mais forte, nós teríamos se tornado escravos, por exemplo, se isso fosse lá atrás, hoje talvez não mais, né? Mas, pô, o que explica, né, um país com a inflação tão alta dessa estratosférica chegar, né, a níveis, né, como chegou há pouco tempo atrás, né, de 4%, 3% e alguma coisa, chegou até 2,75%. O que explica isso é exatamente essa liquidez da economia. Por que eu estou falando isso com vocês? É porque essa geração de riqueza, pessoal, ela demanda também geração de alimento, tá? E essa geração de alimento demanda, né, ou gera impactos ambientais. E aí está aqui o nosso grande, né, objetivo da aula, né, que é exatamente estudar esses impactos. E aí, para a gente estudar esses impactos, a gente precisa entender algumas coisas, pessoal, algumas premissas, assim, tá? Lembra que eu falei para vocês de processos lá no começo? Que processo é importante. Por que processo é importante? Porque processo, pessoal, é igual a método, né? Pô, se eu tenho um método, se eu desenvolvo um método, é só aplicar o método que eu vou ganhar na maioria das vezes, ou vou conseguir fazer aquilo que eu me propus na maioria das vezes. Agora, se eu não tenho um método, fica muito difícil. Um exemplo básico, pessoal, de método. Vocês vão no mesmo salão cortar cabelo, geralmente, né? O homem é mais fiel, assim, não sei, as mulheres também. Mas, geralmente, a gente vai no mesmo, né, no mesmo cabeleireiro. Você já percebeu que ele começa a cortar o seu cabelo sempre da mesma forma? Se ele molha, ele sempre molha. Se ele não molha, ele não molha. Se ele divide o cabelo, o que é aquilo que ele está fazendo? É um método. Será que se ele começar a cortar o seu cabelo de um outro jeito, como ele nunca fez antes, será que ele vai conseguir cortar o seu cabelo? Será que você vai gostar do resultado daquele corte? Provavelmente não. Por quê? Porque não houve método no processo, tá? E é preciso que as coisas tenham um método. E quando a gente fala de EIA-RIMA, pessoal, tá? E esse é um método lá para o estudo de impacto ambiental / relatório de impacto ambiental, a gente tem que falar de processos, de linearidade, né, de métodos, para a gente poder olhar para uma situação e saber o que a gente precisa fazer primeiro, o que a gente precisa fazer em segundo, o que a gente precisa fazer em terceiro, o que a gente precisa fazer em quarto, até a gente chegar no resultado que a gente quer, né, que aqui no caso é o relatório de impacto ambiental. Primeira coisa, galera, eu preciso saber, pegando um gancho ali dessa questão da evolução do planeta, da evolução da espécie, da evolução das atividades econômicas e dos impactos que são gerados, a gente precisa saber como é que aquilo era antes, né? Porque a grande intenção da recuperação ambiental é fazer com que a paisagem retorne ao seu estado natural, certo? Então a gente precisa entender aquela paisagem, entender de ecologia, tá? Precisamos entender a natureza do impacto. O que é a natureza do impacto? Foi fogo? Foi deriva? E se foi deriva de quê? Foi de inseticida? Foi de herbicida? Certo? Foi de fungicida? Enfim, qual foi o agente que causou aquele impacto? Não, foi erosão. Legal, foi erosão.
Tá, mas foi erosão por conta de quê? Qual foi a atividade que causou a erosão? Foi a pecuária? Se foi a pecuária, por que a erosão aconteceu? Não, não foi a pecuária, foi a agricultura. Ah, tá. Mas por quê? Faltou curva de nível? Faltou palhada, proteção do solo, né? Ou outro tipo de impacto, né? O próprio desmatamento, né? Enfim, a gente precisa conhecer, pessoal, a natureza, tá? Ou a origem do impacto, para que a gente consiga avaliar, tá, esse impacto. Então, a partir do momento em que eu sei o que aconteceu, eu sei como avaliar aquele impacto. E aí essa avaliação, essa mensuração, ela vai ser importante porque a partir deste estudo, ó, eu elaboro um relatório que contém as medidas a serem adotadas para a reparação. Porque não adianta nada eu estudar o impacto, entender o impacto, gerar um relatório, se esse relatório não vai gerar uma ação efetiva lá no final do processo, que é exatamente a ação de reparação do dano. Né? Lembrando que todo dano precisa ser reparado. Tá? Depois, né, então, executa, coloca isso em prática e monitora, né, para saber como é que está, se essa ação, né, se essa execução surtiu de fato efeito ou não. Tá? Só para dar um exemplo para vocês, a gente está fazendo isso com o cacau, córrego cacau. A gente conseguiu escrever um projeto, aprovamos esse projeto com um recurso externo da União Europeia, saiu R$ 1.400.000 para a gente poder começar um trabalho de recuperação das nascentes do cacau. Então, assim, a gente tem um projeto, uma metodologia, a gente tem um método definido de como a gente vai fazer essa recuperação, a gente vai, tudo isso aqui já foi feito, tá? Tudo isso aqui já foi feito e agora a gente tem que partir para a parte da execução. Mas depois que a gente executa, a gente precisa monitorar, obviamente, para saber se essa execução está surtindo efeito e se no meio do processo alguma coisa acontecer de errado, por exemplo, mortalidade de mudas, né? A gente tem lá as mudas, suponhamos que a gente vai plantar mudas e no meio do processo as mudas começam a morrer. Pô, se as mudas começam a morrer, tudo isso aqui se perdeu. Não adiantou nada eu fazer isso, não adiantou nada eu executar, se no final das contas não vai ter resultado. Então, eu tenho que monitorar para que no meio do caminho eu tome ações corretivas, né, para aqueles processos. Tá? Então, o que a gente precisa saber, pessoal? Aqui eu vou começar a passar bem mais rápido, senão a gente não vai conseguir terminar essa aula hoje. Primeira coisa, nós precisamos saber que nós estamos aqui, certo? A Confresa está por aqui assim. Tá? O verde é a Amazônia, tá? O amarelo é Cerrado. Nós estamos no meio, pessoal, de uma zona de transição. Por isso que nós exatamente estamos nessa zona que se chama zona de transição. Que é essa coisa que ora é Cerrado, ora é floresta, e que se mistura em várias vezes, em alguns pontos é mais Cerrado, em outros é mais Amazônia, né? A gente precisa entender isso exatamente para a gente poder entender a paisagem natural. Então, eu tenho que entender o bioma que eu vivo, tá? Paisagem natural. Eu preciso entender quais são as espécies que compõem aquele bioma ou aquela região específica onde aconteceu o impacto, porque de repente você está numa área de transição e o impacto aconteceu numa área de cerrado, você vai ter que fazer os seus estudos em cima de espécies que fazem parte exatamente daquele local. Por isso é importante, claro, além de você conhecer o todo onde você está, você tem que conhecer a especificidade do local. E aí, galera, o que eu vou aqui, né, passar para vocês de forma rápida. Essa aula depois eu vou disponibilizar ela para vocês, tá? Então, não se preocupem, até por conta dessa correria no tempo, né, para vocês terem um material. E até também vai ficar a gravação, então acho que a gravação em si vai ser suficiente. Então, saber isso, a gente primeiro está numa área, né, de transição, e essa área de transição também, parte dessa área de transição vem exatamente do tipo de solo. Nós precisamos entender o solo, porque o que compõe lá a fitofisionomia, eu nem sei se vocês tiveram esse assunto comigo, né, fisionomia, foi comigo, vocês tiveram? Lá em silvicultura? Fitoplanta, fisionomia, aparência. É a aparência da planta. Eu preciso saber
qual é a aparência da planta e quais são as espécies, e o que comanda, né, o que define muito da fitofisionomia são as condições edafoclimáticas. Então, eu preciso entender desse mapa das 13 classes de solo do Brasil, né, porque isso faz parte do estudo. Por exemplo, se a contaminação aconteceu no solo, eu preciso entender qual é o comportamento daquele solo diante daquele tipo de contaminação. Preciso saber teor de matéria orgânica, eu preciso saber em relação à microbiota, se é pobre, se é rica, se é diversa, se é ausente, enfim, eu preciso entender tudo isso para poder tomar, né? Então, esse estudo da vegetação e do solo, tá, pessoal, entra lá naqueles primeiros estudos. E aí aqui eu vou passar rapidão, tá, galera? Rapidão aqui, as 3 fitofisionomias do bioma amazônico, tá? Nós temos a mata de Igapó, que é uma mata que fica permanentemente alagada, ela sempre fica alagada. Aqui estão as vitórias régias, tá? Todas essas espécies que permanecem alagadas. Depois nós temos a mata de Várzea, que é uma mata um pouco mais alta, que alaga nas cheias e na seca retorna, então ela fica parte do ano alagada, parte do ano na seca. Depois nós temos a mata de terra firme, né, que por conta exatamente do relevo, né, permanece todo o ano, né, seca, né, em terra firme. Tá? Você pode ter até a presença aqui de um riacho, algum córrego, algum rio, algum igarapé, óbvio, mas o solo, tá, ele é de terra firme. Então, essas são as 3 fitofisionomias da Amazônia, né? Coloquei a foto aqui só para, né, só por uma questão mesmo que eu achei legal comentar com vocês, é que eu tive na Amazônia em 2018, se eu não me engano, né, tive a oportunidade de estar lá no meio da floresta, né? Foram 48 horas no barco, né, nesse barco aqui, e pude viver assim, experiências que eu só viveria lá mesmo, não teria jeito de viver isso se não tivesse ido lá, né? Que é exatamente essa época que eu peguei aqui, né? Que é a época, eu fui em janeiro, então lá as chuvas começam em janeiro e vão até o meio do ano, assim, né? Começam até um pouco antes de janeiro, né? Eu fui em janeiro e olha só para vocês terem ideia do que é aquela mata de Igapó e tudo mais. Esse aqui é o Solimões, tá, pessoal? A gente está subindo Solimões, sentido Tefé, onde tem uma base do Exército, da Infantaria de Selva do Exército, né, que toma conta ali da tríplice fronteira, Colômbia, Venezuela e Brasil, né? E olha só para vocês perceberem, né, a cheia do rio já lavando todos os barrancos, né? Então, assim, a gente percebia muitos troncos de árvore ao longo do leito do rio, né? Inclusive é um perigo à noite, né? À noite o barco só roda com cilindrim, né? Tem um cilindrim aqui, né? Que é exatamente para poder conseguir iluminar esses troncos que vão descendo e dependendo, você pega uma castanheira, uma árvore muito grande, né? Você pode danificar o barco. Se for um barco menor, você pode afundar o barco. E aí acontecer aquelas tragédias, né? E que acontecem sempre lá né, nos Solimões, no Rio Amazonas. Então, assim, por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês poderem entender que a Amazônia ela é muito regulada pelas cheias, né? Então, hora você enche e alguma coisa que tiver ali na beirada da água lambe e leva tudo embora, né? O solo muito arenoso, estrutura muito fraca, né? E hora o rio recua também com a seca, né? Então, você tem essas questões. Então, para nós aqui no Mato Grosso, a gente não tem esse tipo de vegetação, né, com açaizeiro, né, essa questão. Isso aqui eu estou lá no meio do Amazonas, né, vou voltar no mapa aqui só para vocês entenderem. Tefé está aqui, ó, pessoal, tá? Tefé está por aqui assim, tá? Bem aqui no meio mesmo, então, do Amazonas, né? Então, muito distante de nós aqui, né, a gente não tem porque aqui é muito irrigado, né, tem muito rio, e chove bastante, como chove muito, então é um outro tipo de bioma. Mas é interessante vocês saberem, porque em algum momento vocês podem ir para o Pará, por exemplo, né, e o Pará já começa a ter um pouco mais, né? A gente está muito próximo do Pará aqui, de repente alguém vai atuar no Pará, e aí lá no Pará vocês podem começar, no Tapajós, alguma coisa assim, um outro Rio Grande, né? Vocês podem começar a se deparar com essas situações de inundações intermitentes, né? E aí isso faz parte daquele estudo primeiro, né? Então, Mata de Igapó,
a mata de várzea, né, onde os ribeirinhos moram, né, então, ora a água recua, as casas são em palafitas, né, todas suspensas, ou então são flutuantes, né, para poder acompanhar a cheia, e você também tem a terra firme, né, a mata de terra firme, que não alaga, não inunda. No Cerrado, tá? No Cerrado é um pouco mais diverso, até por isso, a maioria dos botânicos considera que a diversidade, a biodiversidade do Cerrado é maior do que a própria Amazônia. A gente já vê outros especialistas dizerem que não. Eu acredito, eu pessoalmente, né, pelas leituras e também um pouco pela experiência, que o Cerrado é, sem dúvida, mais diverso em relação às espécies do que a Amazônia, porque nós temos mais fitofisionomias. Em cada fitofisionomia dessa, você tem animais diferentes, plantas diferentes. Então, nós temos aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são no mínimo 7, né, com mais essas variações aqui do cerrado no sentido restrito, que é o cerrado mesmo que a gente conhece, né? Ainda temos aqui mais 3 variações, né, que totalizariam aí, né, aproximadamente 10 fitofisionomias, que vai desde o campo sujo, do campo limpo, tá, pessoal, que é um cerrado que só tem a pastagem natural, só tem forrageira, passando por um campo sujo, que começa com alguns arbustos, tá? E isso nós chamamos de formações campestres, e depois a gente vai para uma formação savânica, que é o próprio cerrado, de árvores tortas, casca grossa, né, e tudo mais, né, que é o cerrado que a gente conhece, até depois para as formações que nós chamamos de formações florestais, já é um cerradão, né, já está aqui no nosso caso, né, mais presente exatamente nas áreas de transição com a floresta amazônica, né. A gente já vê esse tipo de formação aqui, já mais para o Xingu ou mais para o Pará, né? Que a gente começa a ver esse cerrado maior, né? Vila Rica ali você já começa a perceber, né, que começa a mudar um pouco a vegetação. Então, entender qual é o ambiente que você está é importante, porque as medidas que virão adiante serão exatamente para transformar esse ambiente na forma que ele era. Mas se eu não conheço a forma que ele era, como é que eu vou poder fazer isso? Fica difícil, né? É que nem mandarem você desenhar um quadro de uma pessoa sem você conhecer a pessoa, sei lá, alguma coisa do tipo. Você precisa conhecer, né? Ou então alguém precisa te falar como é que aquela pessoa é, pra você poder ter, né, capacidade de fazer esse manuscrito. Então, só vou passar aqui devagarzinho com vocês, pessoal. Mata ciliar, está lá como formações florestais, né? Mata seca, tá, uma mata caducifólia no período de seca, tá? Aroeira, por exemplo, né? O próprio piquizeiro, que cai a folha, o caju, tá? A sucupira, né? Todas essas espécies fazem parte, né, dessa mata seca. Vocês precisam entender, conhecer quais são as espécies. Vai lá no livro, vou disponibilizar lá para vocês, estudem, leiam, né? Quais são as espécies da mata seca. Vai atrás. Cerradão, certo? Que é esse cerrado mais fechado, geralmente com espécies perennifólias, né? Aqui a gente tem angico, a gente tem jatobá, né? A gente tem cedro em algumas regiões, mogno, certo? Pode ter castanheira, né? Em algum processo de transição, enfim, né? Todas essas madeiras mais nobres, né? Estão aqui, né, no cerradão. Aqui o cerrado denso, né, que é o cerrado sentido restrito, que a gente conhece, um cerrado com um número de espécies com a densidade maior, por isso chama denso. Certo? Depois a gente tem o típico, que é um pouco menos denso, com presença de algumas palmeiras ali, né, intercalada com árvores. Depois a gente tem o cerrado ralo, que é, né, exatamente o denso típico e ralo, é exatamente da densidade, né, de espécies. Rupestre, né, que acontece geralmente em formações rochosas, né, por isso esse nome rupestre, né, porque dá a ideia das rochas, né, e das pinturas rupestres que os homens faziam lá nas rochas. Depois um campo sujo, que é um campo, pessoal, onde tem barba de bode, capim marmelada, né, alguns capins nativos, com presença de arbustos, né, aqui e acolá. É sujo porque quando você olha assim de cima, né, quando você olha assim, parece que está sujo, né? Não é que está sujo, é que é assim mesmo, né?
Mas dá a impressão que está sujo porque nós temos o limpo. O limpo é o quê? Só graminha, né? Não, você não encontra arbustos, né? Você só encontra gramíneas nativas ali da região. E aí o mais legal, aqui o campo rupestre, né? Mais uma vez aqui apareceu, vereda, um parque, né? Do Cerrado Parque. O parque, quando a gente fala de parque, pessoal, é essa área grande, tá? Que apresenta mais de uma fitofisionomia. Então, se eu tenho uma grande extensão de área, apresentando várias, aqui você, ó, tem uma mata ciliar provavelmente aqui, é uma área de baixada, provavelmente eu tenho um leito de um córrego. Lá em cima no espigão, eu posso ter um cerradão, certo? Aqui eu tenho um campo sujo, certo? Aqui eu já tenho um campo mais limpo. Aqui eu posso ter uma montanha, né, rochosa com um campo rupestre. Enfim, essas várias fitofisionomias, quando elas estão no seu ambiente natural, elas formam o que nós chamamos de parques, né? Palmeiral, e aí assim, né? Isso é exatamente essa questão que eu disse para vocês, né? Olha um campo rupestre aqui em formações rochosas, aqui a gente tem um campo, né, com graminhas, aqui um cerrado sentido restrito, árvores, né, mais retorcidas, aqui um cerradão. O que governa isso? Né, exatamente as condições edafoclimáticas. Principalmente, pessoal, as questões edafo, tá? Por que as questões edafo? Você acha que aqui chove mais que aqui? Obviamente não, obviamente que a chuva deve acontecer, pelo menos, né, nessa depressão aqui como um todo, né? Se chove mais para lá dessa serra, a gente não pode dizer, porque de repente uma cortina de vento, uma coluna de ar ascendente ou descendente, né, pode fazer com que a chuva, as nuvens, né, tenham mais dificuldade ou mais facilidade de passarem para o outro lado dessa depressão, mas aqui dentro dessa panela a gente pode falar que chove e a temperatura é basicamente a mesma. Então, o que define, pessoal, essas diferenças aqui no porte das plantas, é exatamente as questões ligadas à química, à biologia e à física do solo, beleza? E aqui, galera, eu vou fazer uma mudança de roteiro com vocês. A gente tem muita coisa para falar aqui agora, e é exatamente aqui que a gente entra nas questões relacionadas ao impacto, tá? A partir de agora, eu entro com vocês na questão dos impactos causados pelo homem e a agropecuária, né? Começando pelo começo, né? Sempre, né? Acho que é importante a gente começar do começo, entender qual é a formação original de uma área, seja ela floresta amazônica, seja ela cerrado, dentro de qualquer uma das fitofisionomias. A gente precisa entender de que forma era aquela área original no seu estado natural, qual foi o tipo de impacto, e geralmente, né, galera, quando a gente, né, a maioria dos impactos, eles sempre começam, né, pelo desmatamento, né, o desmatamento é o impacto inicial, e ele promove condições dos outros impactos, né? Por quê? Porque não tem como plantar numa área dessa, certo? Não tem como cultivar, não tem como criar, não tem como construir cidade aqui. Se existe algum projeto, por exemplo, né, seja de agricultura, de pecuária ou até de obras urbanas, eu preciso, obviamente, do espaço livre, né? Então, o que eu tenho que fazer? Respeito a APP, certo? Retiro todo o resto que eu posso retirar de acordo com o Código Florestal. A gente vai ver o Código Florestal aqui dentro dessa aula, né? E desmato, certo? Inicial é isso, galera. É o primeiro impacto. Ele acontece ou já aconteceu em todas as áreas aonde vocês colocarem o pé de vocês que tiver ou um pasto ou uma lavoura. Sempre quando vocês colocarem um pé ou numa lavoura, ou no pasto, ou numa cidade, vocês têm que lembrar que antes daquele empreendimento ou daquela obra, existia ali uma formação florestal. E que ela foi desmatada para que desse condições daquilo acontecer. O que acontece é que o desmatamento em si gera um dano, porque você, não é só o desmatamento em si, é a queimada que sucede o desmatamento, então você bombardeia a atmosfera com CO2, dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa,
certo? Mas principalmente CO2, né, que representa 60% dos gases de efeito estufa. Você bombardeia, né, a atmosfera, acaba com a fauna e flora dessa área, e dependendo se você não faz essa intervenção de forma correta, se você não respeita, por exemplo, a mata ciliar, né, você vai gerar problemas futuros, né, que no caso aqui, né, o problema um dos mais típicos é a erosão e, por consequência da erosão, o assoreamento dos rios. E aí a gente percebe, galera, que isso está muito próximo de nós, né? A gente não precisa ficar aqui mirabolando coisas como se isso acontecesse aqui no Araguaia mesmo. A gente pode ver isso. O próprio Cacau, o córrego Cacau, é um rio, né, que seca, entre outros fatores. Por conta do assoreamento, o rio está assoreado, a calha do rio está assoreada. O Araguaia, ano a cada ano, também vem passando por um processo de assoreamento. E isso a gente pode, nos rios, na maioria dos rios do Brasil inteiro, principalmente em áreas, né, com o solo mais arenoso, né, onde você tem regiões mais arenosas. Então, tudo começa aqui. E daqui, pessoal, a gente vai detalhando outras coisas. Aqui, só para fechar esse assunto, né, a diferença que uma mata ciliar faz na preservação da saúde de um rio, né? Você tem um rio, né, que não tem mata ciliar, certo? Pastos degradados, gado tendo acesso até o rio, né? Fazendo aqueles trieiros, né, que depois acabam se tornando caminhos para a água, e essa água vai com detrito, né? E aqui você tem assim, uma simplização, galera. Isso aqui é muito simples, tá? Deixar a área de mata ciliar, a área de preservação permanente. Para você. Por que chama mata ciliar, né? Vocês já estão cansados de ouvir isso. A função é a mesma função dos cílios dos nossos olhos. Qual é a função dos cílios dos olhos? Proteger o nosso olho da entrada de detrito, de poeira, de cisco e tudo mais, certo? A função da mata ciliar também é funcionar como um filtro biológico, né, para todo tipo de detrito, né, principalmente partículas de solo, que venham nessa direção. Aqui elas encontram ali as raízes, a própria serrapilheira, né? O que é a serrapilheira, galera? Vocês fizeram comigo lá em fitopatologia, né? Aquela dinâmica que a gente foi atrás dos micro-organismos, e aí um grupo ficou lá na mata, né? E a gente coletou na serrapilheira ali, né, os EMs, né? E então o que é a serrapilheira? Aquelas folhas com galhos e tudo mais. Aquilo serve, pessoal, de obstáculo, tá, para as partículas. Quem já foi em garimpo aí, né, que já acompanhou um processo de garimpo de ouro, já percebeu lá que tem umas trilhas, né, onde a água passa, né? A água é bombeada e por gravidade ela vai passando por uns tubos, por umas canaletas, e essas canaletas elas têm barreiras, né, intercaladamente. Qual que é o objetivo daquela barreira ali? Exatamente fazer com que aquela água que vem junto com o ouro fique presa naquelas barreiras, para depois ali você poder ir resgatando o ouro, né? Então, a serrapilheira, ela funciona exatamente como essa barreira. Então, vem a areia, vem a argila e para ali. Ali ela fica, né? Ela não prossegue, né? Ela não chega à calha do rio, ou seja, evita o assoreamento. Outra função importante, importantíssima, galera, mais até talvez, não mais, mas de igual importância da mata ciliar, promover infiltração de água no subsolo. No período de seca, galera, o que abastece o rio é a água armazenada no subsolo. Se eu não tenho a mata ciliar, essa água entra com detrito, assoreia o rio, promove ao longo dos anos enchentes catastróficas, né? Porque o rio ficou raso, o volume de água que entra é muito grande, essa água precisa espraiar, ela vai tomar né? Pô, é uma questão física, né? Uma questão de gravidade, de cota, né? Você tem uma cota maior, uma cota menor, obviamente a água vai para a cota menor. Então você tem um rio raso e um input de água, né? Um abastecimento de água muito grande, porque essa água não parou aqui, ela vem para cá, alaga tudo, depois na seca seca tudo. Pô, mas por que secou?
primeiro, o seu rio está cheio de areia. Segundo, o seu subsolo não absorveu a água que deveria durante o período de chuva. Porque o que promove a absorção de água, tá? É exatamente essa parada da água também, porque não são só os detritos que param. A água também para, ela vai com mais, ela não para, né? Mas ela vai com menos velocidade. Então, essa menor velocidade de escorrimento superficial, né, essa menor velocidade promove uma maior infiltração. A água tem mais tempo para, ao longo do caminho na PP, começar a infiltrar. E olha que legal, então. No período de seca, você não tem entrada de areia, então o seu rio está com a calha boa, tá? Então, o pouco de água que vai entrar não vai espraiar para fora, você não vai ter enchentes que alagam tudo, não sei o quê, quando chove, chove muito. Não, às vezes não choveu muito, não. Só a calha do seu rio que não conseguiu suportar a água que entrou porque ele está raso, né? E porque entrou muita água. Então, o objetivo é entrar pouca água e infiltrar muita água. Na seca, essa água que está lá no subsolo, ela abastece o seu rio. O seu rio fica cheio por mais tempo, consegue passar o período de seca, né, mais cheio. Isso, por exemplo, aqui no cacau, é importantíssimo, né, porque a gente sabe que na seca o rio seca, né, ele literalmente corta, né, porque um dos motivos exatamente é a ausência da mata ciliar. Tá, galera? E assim, a gente vai, por hoje, parar aqui, porque já são 9h12. Eu não vou alongar muito agora com vocês, não. A gente tem 108 slides, a gente está no 31º, né? Então, eu acho que a gente não vai conseguir caminhar a aula inteira hoje. E aí eu vou marcar com vocês uma outra aula, pode ser? Talvez semana que vem, não sei, essa semana. O Andrew vai dar, né? Vamos fazer assim, né? Melhor, né? Acho que ninguém... Vocês jantaram? Eu tô morrendo de fome. Também tô morrendo de fome, professor. Pois é, barriga vazia. Meu Deus do céu, eu peguei plante hoje de sol a sol, não comi nada, tô só broca. Pois é, eu também tô varado aqui, gente. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai parar então, paramos então no desmatamento. Quando eu voltar com vocês, a gente parte do desmatamento, que é exatamente esse primeiro impacto, né? Sempre o primeiro impacto. Por mais que ali aquele terreno já é cultivado há 20, 40 anos, em algum momento ele foi uma mata. Então a gente vai partir daí, e aí a gente vai pegar impacto por impacto. E a gente vai passar não só na agricultura, mas também na pecuária, tá, pessoal? Aves, suínos, bovinos e peixes. Silvicultura, beleza? A gente vai falar dessas 4 áreas da zootecnia e vai falar também da agricultura. Beleza? Combinados? Combinados, professor. Falou, galera. Ficamos por aqui. Boa Desculpem noite. aí, né? Não continuar, mas aqui... Pô, eu tô empolgadão aqui. Eu conseguia falar muito mais, mas a fome tá batendo aqui. Né? Depois a gente marca. Vamos marcar... Preciso ver com o Andrew aqui, né? Porque ele vai dar aula amanhã, terça-feira, não é? Terça e quinta, né? Não sei. E terça e quinta ele dá aula, enfim. Depois eu vejo isso com ele. Beleza, galerinha? Valeu demais. Obrigado. Tá? Fiquem com Deus. E boa noite aí pra vocês. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.